Bom, professores, estamos aqui no projeto Entenda a BNCC. Eu, professor Carlos Azeitona, juntamente com a professora Ariete, falando sobre a disciplina de História. Bom, professora, como comentamos no bloco anterior, né, esse é o nosso último bloco. Infelizmente, né, digo infelizmente porque eu sou apaixonado pela sua disciplina, né, uma pelo fato de ser físico. E eu sou pela sua. Né, uma pelo fato de ser físico, matemático, mas fui para a área da física mesmo, né, porque onde me apaixonei. E é claro que a história é a base de tudo para a minha disciplina, né? Mas, professora, para dar aí continuidade para o nosso encerramento, né, pediria quais são as suas considerações, né, aos nossos amigos professores, nossos pares que estão aí, ou pais que estão nos assistindo, sobre essa prática, né, em sala de aula, e principalmente a questão das avaliações, né, que os professores, porventura, vierem a fazer em relação às habilidades solicitadas. Então, além de falar, teve um conceito que eu não falei aqui, que não é nem um conceito, é uma prática que nós devemos ter, e eu acho que isso está faltando muito para nós, na nossa identidade de brasileiros, é a questão da ética. Né? A tratar o conhecimento, não só o conhecimento científico, o conhecimento histórico, o conhecimento do que é ensinado na sala de aula, a maneira como o que nós ensinamos para o aluno e como nós ensinamos com ética. Né? Esse é um primeiro princípio que eu acho que seria fundamental para sugerir em que caminho devemos caminhar. Né? Outro conceito que pega muito, que eu acho que é importante e nós estamos carentes também, é da solidariedade. Né? Essa intolerância em que o Brasil está mergulhado, essa intolerância, ela se reflete inclusive no entendimento da base, como você citou anteriormente, da interpretação que estão fazendo, que nem é a base atual, nem é essa daqui. Então, essa intolerância no trato entre uns com os outros, seja professor e aluno, aluno-professor, professor-escola, professor-pai, professor-estado, professor-entidades, professor-comunidade, a gente tem que resgatar muito esse sentimento, esse valor, né, da ética, porque senão a gente não tem por onde caminhar. Esse seria um princípio. Na questão da avaliação, milhares de formas de avaliação já foram propostas e a gente ainda não descobriu uma fórmula mágica de como avaliar os nossos alunos. Eu fiz um concurso recentemente, um concurso que é para uma área técnica, mas eu fiz para ver prova, porque para saber como é que a gente sabe, a gente faz isso para medir, né, como estão os concursos, para medir, para fazer um monitoramento do que está sendo cobrado. E nesse concurso eu fiquei assim realmente pasma de ver que é um concurso para uma área técnica muito específica. O que se cobrou foi sociologia, antropologia, história, e as 4 questões que eram discursivas também questões da história. Então, quando a gente vê 90 habilidades aqui, 52 ali, quando a gente vê a quantidade de objetos de aprendizagem que a gente tem, você vê quão importante é a disciplina. Sim, né? E infelizmente, a disciplina de história, ela perdeu muito espaço, perdeu muito status, né? Essa história que já teve... saber história lá no século XIX aqui no Brasil era uma coisa muito erudita, né? Sim. A fala, né? A maneira de construir os próprios livros de história era uma coisa muito... Era da inteligência mesmo, né? E agora recaiu numa coisa como se fosse uma doutrinação. Então, quando eu vejo concursos públicos, provas do Enem, você vê a quantidade de história que está por detrás ali, não dá para você subestimar e menosprezar a disciplina. Você comentou agora sobre o próprio Enem. Pessoal, é fato. É só vocês pegarem os temas das redações. Simples. Se você não tiver um embasamento de história, você não faz nenhuma redação. Nesse concurso, eu lembro que as questões, elas permeavam assim, presidencialismo, parlamentarismo, regimes mistos,
a outra questão sobre classes sociais, a outra questão sobre Estados Unidos, como é que está o mundo hoje, e tudo isso é pelo conhecimento histórico. Você até pode ter na língua portuguesa, desenvolver um texto, gênero de texto, claro. se foi usado, que elementos, que argumentos foram discursiva, usados no texto, pode ser um texto científico que você argumentativo ou não. Exatamente, mas a questão histórica vai estar por ali, porque as coisas acontecem na história, elas acontecem no tempo. Né? A língua se processa no tempo, a ciência, a descoberta, a evolução científica acontece no tempo. A matemática sai um pouquinho, porque a matemática é mais uma leitura de mundo, né? Assim, que é um fascínio muito grande pela matemática, que é uma coisa completamente de outra área, mas que também se presta a fazer esse diálogo, né? Agora, se tem uma crítica que eu teria, a base, mas não é a base em si aqui da área de história, seria essa, não é supervalorizar ou menosprezar a matemática e a língua portuguesa, que imperam como se fossem as únicas ciências necessárias o aluno aprender. Eu concordo muitíssimo que o aluno tem que aprender matemática e língua portuguesa, em tudo. Sem questionamento, né? No entanto, uma coisa que nós conversamos hoje na hora do almoço, não são todos que vão ter essa abstração para entender a linguagem matemática. Então, a matemática tem conteúdos que eles são exigem um grau de abstração tão grande desse aluno que ele se frustra de nunca conseguir aprender. Então, assim, é melhor que ele aprenda as operações básicas, a regra de 3, muito bem aprendido, para que ele possa realmente fazer das coisas, organizar sua vida financeira, enfim. É melhor que ele aprenda como funciona a física de um carro. Mas estamos no caminho certo? Mas a escola vai se perguntar, né? Esse caminho o caminho certo, na verdade, é um caminho lá no início, que é aquele conhecimento filosófico, né? O Da Vinci, ele era filósofo, ele era engenheiro, ele era médico, ele era, né, ele era muitas coisas, pintor, ele fazia várias coisas, porque era um conhecimento que ele não estava dissociado do outro conhecimento. Então, ele era bom na matemática, como ele era bom para escrever, ele era bom em tudo. E assim era o próprio Newton, né? Assim era, o Newton não estudava só as leis da física, né? Pensando lá, maçã, não só isso. Ele tinha uma visão sistêmica, né? E fazia uma reflexão de mundo, inclusive o lado mais místico do Newton, que é pouco falado, né? Da coisa de querer estudar uma linguagem secreta dentro da Bíblia e tal, e que é um lado que a ciência, em nome dessa, não, Newton, pai da ciência moderna, não pode. Mas isso aconteceu com Pitágoras, né? Com todos. Os códigos pitagóricos na mão e porque tudo mais. Porque não dissocia, o pentagrama, não são ciências dissociadas. Então, quando a gente fala mesmo dos astrônomos, né? Quando a gente estuda povos antigos, eu acho que você vai lembrar, antigamente eles vinham colocados assim nos tópicozinhos. Então, cultura, sociedade, economia, religiosidade. Mas não dá para você estudar os egípcios dissociando a cultura, a sociedade da religião, porque assim a própria religião estava voltada para a maneira como ele interagia com o mundo, a maneira dele ver o mundo. Galileu sofreu com isso, né? E assim vão ser várias outras culturas. Os indianos, tem um matemático indiano famosíssimo, do filme lá, O Homem que Viu o Infinito, né? Para ele explicar que ele tinha aqueles insights, né, para ele resolver lá as fórmulas matemáticas, ele tinha os insights com uma religiosidade, com uma espiritualidade, é porque ele não consegue pensar o seu mundo dissociado daquilo. Os gregos, Heródoto, pai da história, mas o Heródoto, ele não dissociava o mundo dos humanos do mundo dos deuses, é uma história que é contada das duas coisas acontecendo. Então, quando a gente divide muito nas caixinhas, a gente tem que buscar também voltar um pouquinho lá atrás de pensar o conhecimento seja científico, matemático, histórico, como uma coisa mais holística mesmo, de fazer esses ramos, começar a ver o todo e não o compartimento, que é essa visão bem cartesiana, né, dessa visão da ciência compartimentada. Eu acho que a partir do momento que a gente tiver um projeto pedagógico, que ainda não existe, um projeto que aborde esse tipo de educação, a gente quer chegar nele. A gente ainda não tem elementos para chegar nele, e eu também, mesmo que eu saiba que eu quero chegar aqui, ou que essa seria uma boa proposta, eu não sei como chegar a ela. Eu sei que esse seria um bom caminho.
mas eu não sei como chegar a ele, porque isso tudo está em processo de experiência e a gente está vivendo isso. Então, é essa geração de professor que está assistindo a gente em casa, pais. Sim. É um processo que depende realmente de todo mundo, da gente saber de que tipo de produção de conhecimento... É o tal do coletivo, né, professora? Do coletivo. O tal do coletivo, da não coletividade. Mais não é mais, não é mais. Pessoal, eu já vou dar as palavras novamente para a professora Ariete, se despedir de vocês. Mas eu quero agradecer enormemente, né, o pessoal que está aí no projeto Entenda BNCC, né? Hoje, eu e a professora Ariete aqui conversamos um pouco, né, bem pouco mesmo, né, sobre a disciplina de História, referência à Base Nacional Comum Curricular. Quero deixar meu grande abraço para vocês, né, e quem sabe, né, em breve nos veremos novamente. Um grande abraço e até a próxima. Professora? Eu quero agradecer, professora Azeitono, o convite. Foi um desafio, não só para responder todas as questões sobre a base. Eu procurei realmente me debruçar até para poder criticar ou para poder falar, tem que ler muito. Um conselho eu dou, tanto a professores como a pais, a alunos, ler a base, ler, entender, criticar, incentivar, obedecer todos aqueles comandos, fazer em relação à própria base, a própria questão textual da base, e tentar fazer disso uma prática, né? Eu acho que não se constrói mundo só com críticas, se constrói mundo com construções Se constrói com construções, fica até uma coisa meio redundante, professora. Não, mas são tijolos que a gente tem que construir aí, tijolos de conhecimento, tijolos de métodos de conhecimento, tijolos de pessoas que vão compor essa nova casa da educação que a gente está esperando aí. Não tem outro caminho. O mundo hoje é um mundo plural, é um mundo em que a gente tem que conviver com o diferente que migra, é um mundo que a gente tem que conviver, tem que ter o respeito pelo outro, a gente tem que ter responsabilidade sobre o que a gente diz, o que a gente posta, o que a gente faz. É um mundo que a gente tem que ter muito mais cuidado com o nosso ser, o eu, e estar integrado também. A gente está querendo fazer um mundo, conhece-te a ti mesmo e saberemos como agir com o outro. Né? Bom, pessoal, obrigado mais uma vez e até o próximo programa de entrevista. Até logo.